O que impede a sua oração de ser respondida? Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Quando uma boate foi aberta na rua principal, uma igreja que ficava a apenas algumas quadras de distância organizou uma vigília de 24 horas de oração. Eles pediram a Deus que queimasse o clube. E dentro de uma semana, um raio atingiu o lugar e ele incendiou-se totalmente. O proprietário processou a igreja, que negou qualquer responsabilidade. Depois de ouvir os argumentos de ambos os lados, o juiz disse: parece que, seja qual for o culpado, o proprietário da boate acredita no poder da oração e a igreja não. O primeiro impedimento à resposta de uma oração é esse: a falta de oração. Parece simples, redundante, mas as nossas orações não são respondidas quando não oramos. Dizer que cremos na oração não é o mesmo que orar. Tiago escreveu: nada conquistais porque não pedis. Devemos reservar tempo para pedir a Deus o que queremos e precisamos. Às vezes, processamos situações em nossas mentes, ou falamos sobre elas com nossos amigos, ou desejamos ou esperamos, mas não oramos. Pensar, desejar, esperar e falar com os outros não é oração. Só oração é oração. Quando temos uma necessidade ou uma situação que nos diz respeito, só estamos orando quando falamos com Deus a respeito. Deus está esperando que lhe façamos pedidos em oração. Ele nunca se cansa de nos ouvir quando vamos até Ele. Ele é capaz de estar disposto e pronto para agir em nosso favor, mas somente se orarmos. Jesus disse: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. O segundo impedimento é a falta de confiança. Quando entendemos que, como filhos redimidos de Deus, temos o direito de nos aproximarmos dele a qualquer momento, podemos vencer as tentativas do inimigo de fazer com que nos sintamos condenados. Consequentemente, ficamos confiantes em nos aproximarmos dele. Não dizemos mais a nós mesmos: mas sei que Deus pode fazer isso, mas acho difícil acreditar que Ele fará isso por mim. Temos esses pensamentos porque achamos que não somos dignos. Jesus nos tornou dignos. Quando nos aproximamos de Deus, podemos contar que Ele sempre será misericordioso para conosco. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a ousadia, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Graça significa que Deus nos dará o que não merecemos. Se formos confiantes o bastante para pedir, pedimos em nome de Jesus e não no nosso próprio nome. Estamos apresentando ao Pai tudo que Jesus é e não tudo que somos. Deus está disposto a fazer mais do que podemos pedir ou pensar. Efésios capítulo 3, versículo 20. Então, precisamos exercitar a fé e nos beneficiar de tudo o que Ele pode fazer pedindo com confiança. Ellen Polly escreveu: minha filha de 4 anos sempre orava antes de ir dormir. Uma noite, ela orou e orou, e a sua voz foi ficando mais suave, até que só os seus lábios se moviam. Depois ela disse: amém. E eu disse: querida, não ouvi uma única palavra que você disse. Ela respondeu: mamãe, eu não estava falando com você. Quando entender que tem o direito de falar com Deus e que Ele ouve cada palavra, você orará com confiança. Portanto, Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: aproximemo-nos do trono da graça com confiança.